Pessoal, olha só, nós vamos falar, para fechar a Eireli, a desconsideração, tá? Está lá no parágrafo 4º do artigo 980-A, projeto de lei aprovado, dispõe aqui, vamos ler aqui, ipsiliter, no parágrafo 4º. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, Eireli, não se confundindo em qualquer situação com o patrimônio da pessoa natural que a constitui, conforme descrito em sua declaração anual de bens entregue ao órgão competente. Só que tem um detalhe, cara. Desse modo aqui, esse parágrafo deixava claro a responsabilidade da Eireli é limitada e que qualquer situação o patrimônio da pessoa física não poderia responder por tais débitos. Porém, o Ministério do Trabalho e Emprego defendeu o veto ao dispositivo, o que foi acatado pelo presidente sob o seguinte argumento: não obstante o mérito da proposta, o dispositivo traz a expressão em qualquer situação que pode gerar divergência quanto à aplicação das hipóteses gerais de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil. Assim, e por força do parágrafo 6º do projeto de lei, aplicar-se-á a Eireli as regras da sociedade limitada, inclusive quanto à separação do patrimônio. O problema é o seguinte: em resumo, o que deve prevalecer na jurisprudência? A responsabilidade da Eireli é limitada, tá? Beleza. Ou seja, são instantes patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa, na Eireli, tá? As dívidas da Eireli atingem apenas o patrimônio da Eireli, que é aquele representado pelo capital social integrado, tá? Obrigatoriamente integralizado naquele valor que está lá no caput do artigo 980-A, sem nenhum problema. As situações de desconsideração da personalidade jurídica, foi a minha última fala, na parte 7, eu acho, a última aula de Eireli, nosso último encontro, ou seja, a situação de desconsideração da personalidade jurídica, seja segundo a teoria maior, que preconiza o artigo 50 do Código Civil, e seja de acordo com a teoria menor, que é o caso do Código de Defesa do Consumidor, direito ambiental, direito trabalhista, aplica-se a Eireli, de forma que, em tais casos, será possível avançar sobre o patrimônio pessoal da pessoa física que o institui. O que quer dizer com isso, com a desconsideração? Ou seja, o empresário que optou pela Eireli, sempre viemos falando que o patrimônio individual não se mistura com o patrimônio da empresa. Tudo bem. Só que no caso da Eireli, nós vamos ter a situação de desconsideração da personalidade jurídica. Desconsiderar, não vai levar em consideração a pessoa jurídica, ou seja, tendo uma dívida, o empresário que optou pela Eireli, olha só, que optou pela Eireli, se tiver uma dívida, vai avançar no patrimônio da pessoa física. Primeiro, vai esgotar todos os recursos possíveis da empresa. Vai vender toda a empresa, tudo que tiver, bens imóveis, os bens imóveis que tem dentro da empresa, tudo, carro, tudo que tiver que diz respeito à empresa, para depois sim atingir os bens patrimoniais do empresário que optou pela Eireli. Tá legal? Então, olha só. Situações de desconsideração da personalidade jurídica, seja segundo a teoria maior ou teoria menor, aplicam-se a Eireli, de forma que, em tais casos, será possível avançar sobre o patrimônio pessoal da pessoa física e a institui. Isso aí garante quem? O credor. Porque, vou optar pela Eireli, porque aí meu patrimônio está protegido. Só que não. Tá? Senão o credor, como é que vai ficar o credor? Pessoa física, pessoa jurídica. Bom, então esgotou, foi tudo penhorado da pessoa jurídica e ainda continua devendo. Como é que fica o credor? Essa desconsideração da pessoa jurídica é justamente para dar garantia para o credor. Como é que eu vou ficar fornecendo para um empresário individual que optou pela Eireli, né? Como é que o credor, no caso o fornecedor vai fornecer material? Não vou fornecer não, porque se esse empresário da Eireli aí
não ficar inadimplente com o fornecedor e o patrimônio dele, patrimônio da empresa, não conseguir adimplir, pagar tudo, eu vou ficar no prejuízo, então não vou fornecer não. Então essa desconsideração da pessoa jurídica, né, é justamente para dar garantia para quem? Para o credor. Não é para o empresário que optou pela AIRELI, tá? Então, resumidamente, aplica-se a AIRELI de forma que a desconsideração da personalidade jurídica, de forma que será possível, resumidamente, avançar sobre o patrimônio pessoal da pessoa física que a institui. Quer dizer, essa é uma garantia para o credor. Se o empresário que optou pela AIRELI, meu patrimônio está protegido, vou fazer um monte de bandalha aí, e o patrimônio da empresa vai pagar. Se não pagar, beleza, meu patrimônio continua protegido. Eu optei pela AIRELI, só que não, tá? Porque é aplicado nela, reiterando o que eu sempre falo aqui, temos que massificar, colocar na massa do sangue esse entendimento. Aplica-se na AIRELI a desconsideração, ou seja, toda regra tem uma exceção. Ou seja, se ficar inadimplente em relação aos fornecedores, a empresa, né, o empresário que optou pela AIRELI, empresa individual, responsabilidade limitada, o seu patrimônio, depois que esgotado todo o gasto da empresa que foi empenhorada, se tiver que avançar, ainda ficar devendo uma querelinha ali, vai no patrimônio, tá? Porque a AIRELI tem a situação de desconsideração de personalidade jurídica, parágrafo 4º do artigo 980, tá? Que foi vetado, mas a gente tem que entender que aplica-se a AIRELI de forma que, em tais casos, será possível avançar sobre o patrimônio pessoal da pessoa física que a institui para garantir quem? O credor. Ok? Isso é para a gente fechar. AIRELI. Um abraço.